Tu já parou pra pensar o quanto que hoje em dia o nosso corpo, ele é um cartão de visita para nossa identidade? Quanto mais belo, mais aceitável, né, mais validado a gente é. E que esse mesmo corpo hoje em dia é um projeto interminável, assim, não tem muito aonde chegar. Porque toda vez que a gente alcança alguma coisa, parece que tem algo novo que é imposto sobre nós, que agora esse que é o certo, esse que é o bonito. É como se a gente estivesse sempre buscando a linha de chegada e cada vez que a gente chega, puxam ela um pouquinho mais pra trás, a gente fica constantemente correndo atrás disso, né? Oi, eu sou a Laura. Oi, eu sou a Sara. E a gente pensou no Nó da Vez ser relacionado a questões de beleza, autoestima, o envelhecimento, Padrões estéticos, pressão estética. pressão social relacionada à estética, à beleza, quanto que isso afeta a nossa autoestima. E o que é autoestima hoje em dia, né? Eu acho que isso é um ponto de partida também pra gente discutir. O quanto que autoestima e autoimagem hoje são coisas que estão misturadas. Se a gente puder fazer uma linha do tempo, assim, pensar num contexto mais histórico, como a importância da beleza, da aparência, essa questão estética, ela vem aumentando cada vez mais. Se a gente for pensar em um contexto histórico, assim, num panorama, como a beleza, o estético, ele vem ganhando um papel cada vez maior ao longo do tempo. Se a gente for pensar em contextos diferentes, em séculos diferentes, em décadas diferentes, a gente vê o lugar da beleza e do belo num outro patamar, né? Num outro papel de relevância. Hoje a gente vê isso como um princípio central de muitas coisas. Como tu falou sobre a beleza, a estética ser o nosso cartão de visita, né? E realmente, como hoje a gente tem isso atuando como um conceito central em relações, em até mesmo, né, o que a gente vai estar ali oferecendo para esse outro. E não só o outro, né? Mas quando eu penso na questão da autoestima e da autoimagem serem coisas que estão um pouco misturadas, emaranhadas atualmente, eu penso muito sobre essa questão do próprio amor próprio, do quanto que a gente se enxerga, o quanto que o amor que eu tenho por mim hoje em dia é muito dependente de uma aprovação externa. Porque para eu me sentir digno de me amar e ser amado, eu preciso ser aprovada pelo outro. Como que a gente está fazendo isso hoje? É me encaixando num padrão de beleza, é sendo vista pelos olhos dos outros como uma pessoa bela. É estar encaixada naquilo que é esperado e aquilo que é dito como certo em questão de beleza. É não ter as rugas, é ter um cabelo assado, se vestir de um jeito assim, é todas essas questões. Então, para além da relação com o outro, mas a nossa relação com a gente mesmo hoje em dia tá muito dependente disso, né? Como a busca por esse padrão estético, por estar impecável esteticamente falando, vem nesse lugar de buscar não entrar em contato com a desaprovação do outro, com a rejeição do outro, que impacta como a gente se sente, né? Isso que tu fala, de a forma como eu me vejo, se eu gosto ou não gosto de mim, se eu me sinto bem ou não me sinto bem comigo mesma, também diz muito sobre o que esse outro vai achar, pensar se ele vai gostar de mim e me aceitar, eu vou ser bem quista e bem vista pela minha aparência ou não, né? E aí a gente internaliza regras muito rígidas de como a gente deve ou não deve ser para ser aceito, para ser belo, para ser bem visto, para ser quisto. Isso fica internalizado de uma maneira que a gente não tem mais a definição do que é o esperado pelos outros e do que é esperado por nós. Isso se funde numa coisa só e a gente fica nessa busca incessante por agradar nós, os outros. Isso é uma receita muito grande para frustração. A gente, né, fala de padrões estéticos que mudam constantemente. Eu falava ali de como a questão estética muda muito e vem ficando cada vez mais forte. A gente fala também de o que é considerado belo hoje, o que era considerado belo há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 50 anos atrás. Ou seja, é a certeza da frustração, porque é muito difícil estar sempre de acordo com aquilo que talvez seja esperado socialmente quando a gente fala de aparência. Nessa tentativa de se encaixar num padrão estético, num padrão de beleza, e nessa tentativa constante da gente estar sendo validado e aprovado pelo outro, é nesse deslocamento que eu acho que a gente abre todo esse espaço para frustração, porque é exatamente o que tu trouxe, são coisas que são muito voláteis, que mudam o tempo inteiro. Quando tu fala sobre isso ser volátil e sobre isso mudar muito, a gente também fala de um contexto muito significativo, que é a questão financeira, ou seja, né, aquilo que é
pouco acessível, aquilo que é raro, é melhor, é, né, mais bem quisto. Quando a gente fala de toda uma questão de itens de luxo, marcas de luxo, né, de alto padrão, a gente está falando de algo que é muito bem quisto, muito desejado, visto como algo superior, que é muito caro e que é muito caro porque remete à exclusividade, ou seja, à raridade, poucas pessoas podem ter. E quando a gente fala de autoestima, a gente também tá falando disso, né? Então hoje aquilo que é considerado belo é aquilo que talvez é considerado mais caro, menos acessível, poucas pessoas têm, e essas pessoas que têm são muito admiradas. E quando isso, por algum motivo, acaba se tornando mais acessível, aí por vezes se torna brega, né? Então, quantas vezes a gente vê, principalmente agora, quando a gente fala das trends do momento em questão estética, seja de roupa, maquiagem, cabelo, enfim, qualquer padrão estético que esteja bombando no momento, isso é muito, né, volátil, isso muda muito rápido, e a gente fala disso que por um primeiro momento é mais inacessível, seja principalmente a gente vê muito por questão financeira, né? Então é uma roupa de uma marca X que é mais cara, ou é ter um cabelo que demanda algum tipo de cuidado, ou de, enfim, questão que implica em dinheiro, que implica em tempo, enfim, qualquer questão, né? Acho que tu falou uma palavra agora que é muito importante também, né? Quando a gente fala de beleza hoje em dia, tem gente que nem tem tempo pra conseguir fazer tudo que se precisa fazer pra ser uma pessoa bela. Sei lá, quando eu me deparei pela primeira vez com o que é um skincare de qualidade, primeiro que são produtos caríssimos. É, sei lá, a quantidade de produto que a gente tem que fazer pro nosso skincare estar sendo adequado. Segundo que, será que a gente tem tempo? Será que a gente consegue realmente acordar com toda essa antecedência para conseguir fazer tudo o que tem que ser feito? Então eu acho que o que a gente está falando aqui é também um atravessamento do capitalismo e uma questão muito de realidade. Exato. Eu vejo muito uma discussão que eu acho muito pertinente, muito relevante nas redes sociais, sobre como, falando de comparação, que é algo, né, que está é um pilar muito central da questão da autoestima, de se comparar com o outro que é mais belo, enfim. A gente fala de pessoas que estão ali mostrando na internet um padrão, um corpo que está muito dentro de um padrão estético, uma roupa que está sempre, né, na última trend, na coisa que está mais bombando no momento, de um cabelo, de uma maquiagem, e existe um recorte muito grande de tempo, né? Essa pessoa talvez tenha quem faça as tarefas domésticas para ela, faça a comida para ela, não tem que enfrentar muito tempo de deslocamento para o trabalho, ou seja, tem mais tempo livre para poder cuidar do corpo, cuidar da aparência, tá dentro desses padrões, consegue arcar financeiramente com questões que colocam ela dentro de um padrão maior. E aí também, quando uma coisa se torna popular, um item se torna popular, alguma característica física, de aparência, enfim, alguma característica estética se torna popular, isso vira brega, isso vira cafona, isso já não tá mais na moda. Então a gente tem esse atravessamento da beleza, do belo, do estético, do padrão, atravessado por todos esses fatores, o tempo, conseguir se dedicar para uma rotina de skincare, conseguir se dedicar para uma rotina que vai gerar um corpo X, um corpo Y, conseguir estar comprando as roupas do momento, as maquiagens do momento, enfim. A gente está falando disso, de tempo, de dinheiro. E isso também fala muito da inconstância, né? Porque, como tu tá dizendo, se torna acessível, já não é o que é o correto. Mudou de novo. Mais uma vez, revisita tudo isso. Como que eu vou fazer para alcançar? Fiquei muito pensando nisso de quanta coisa é atribuído na beleza. A gente tá falando aqui do capitalismo, né? Do tempo, do dinheiro, da acessibilidade. Mas eu acho que quando eu penso na beleza, quando eu penso na importância da autoestima hoje em dia e de como se adquire a autoestima e de como que a gente é considerado bonito e por que a gente tem que ser tão considerado bonito assim no olhar do outro, eu não consigo pensar em outra coisa a não ser esse medo do desamparo, o medo da desaprovação, o medo de não ser aceita, o medo de não pertencer. Qual que é o medo por trás de não estar encaixado nos padrões de beleza? Por que é tão importante a gente ser considerado bonito nesse olhar externo? Por que hoje em dia é tanto do externo e não é mais levado em consideração o interno? Por que hoje em dia a minha autoestima é tão atrelada à minha autoimagem? Por que é tão da superfície? Porque a rejeição dói muito, né? A inadequação dói muito. Não se sentir dentro de um padrão, não se sentir belo para esse outro significa ser rejeitado? Ser rejeitado, ser inadequado, não ser pertencente. Eu acho que faz muito sentido. Essa busca que a gente vive
e acho, posso estar equivocada, mas acho que praticamente todo mundo, em algum grau, né, dentro do seu contexto, vivencia isso, essa busca por esse padrão estético, por se sentir bem, por ter uma boa autoestima, enfim. A gente tá buscando não entrar em contato com a rejeição, não entrar em contato com esse sentimento de inadequação, né, com o, ok, eu quero ser quisto, eu quero pertencer, eu quero ser admirado por esse outro, então eu vou fazer tudo que tá no meu alcance para isso. Seja buscar coisas que nem tem a ver comigo, que não estão relacionadas à minha autenticidade, né, à minha espontaneidade, mas eu quero tanto ser quisto, ser visto, ser aceito. E aqui a gente volta pro maior perigo de tudo, porque a visão do outro sobre nós e sobre as coisas, aquilo, né, que é belo, se o outro vai me aceitar ou não, a gente volta a falar de uma questão de inconstância, porque o outro também é muito volátil. As opiniões mudam, os gostos mudam. Então a gente tem muito medo da rejeição, mas a gente não tem controle sobre isso, porque, bom, agora eu tô procurando me adaptar para ser aceita pelo olhar do outro, mas o olhar do outro pode mudar a qualquer momento. Então eu permaneço correndo o risco da rejeição. E provavelmente, de alguma maneira, a gente nunca vai conseguir exatamente satisfazer todo mundo. Eu brinco muito que é algo muito comum, já deve ter acontecido contigo, de chegar para um grupo de amigos, amigas, enfim, pessoas e falar: oh, olha esse fulano, olha como essa pessoa é bonita. E ter sempre alguém que talvez não concorde, né? Ter divergências, enfim. Nossa, eu acho que isso acontece com uma frequência muito grande, porque escancara algo que é óbvio, mas que parece que a gente esquece o tempo todo, que é o que é considerado belo por um por outro. A gente tem um padrão estético vigente, mas também existem muitas nuances e subjetividades dentro disso. Então, sim, a gente sempre vai estar desagradando alguém. Acho que é impossível existir uma pessoa ou algo que unifique tudo isso, que absolutamente todo mundo considere belo, um fim desejado. E esse nosso papo, de alguma forma, me remete muito ao que Bauman fala sobre a modernidade líquida, de o quanto que hoje em dia a gente vive muito mais na superfície e muito menos na profundidade das relações. Porque o que a gente está falando aqui? A gente está falando aqui de ser aceito pelo outro a partir da minha imagem, a partir da aceitação da minha beleza, né? Daquilo que eu tenho no externo. Mas e o interno? E a força das relações, das conexões, elas ficam muito de lado. A gente vive muito mais dando importância para essa parte mais superficial, né, para a forma, e muito menos para a interna, para a conexão, para a profundidade, que seria a substância. E quando eu discuto, eu também penso que quando a gente fala sobre isso, não é uma crítica ou tá apontando o dedo. O problema, que é isso que eu quero dizer, não é só unicamente, né, o querer se adequar a um padrão, mas sim esse contexto que existe e que faz com que a gente sinta que tem que estar nesse padrão. Ou seja, o problema não é eu querer me sentir mais bonita e fazer algo a respeito, tu querer te sentir mais bonita e fazer algo a respeito. Não, claro que não. Não é a crítica, acho que não é ao comportamento individual de querer fazer algo para se adequar, mas sim é todo esse contexto que faz com que, de alguma maneira, a gente sinta que precisa fazer isso para ser aceito. Perfeito, perfeito. Autocuidado, o desejo por se sentir bela, tá feliz e contente também com a pessoa que a gente é, não tem nada de errado, muito pelo contrário. Coisa boa a gente poder se dedicar para nós mesmos, coisa boa a gente poder dedicar tempo e cuidado pra gente mesmo. A questão é o como que isso está acontecendo e o que está por trás desse pedido todo, né? Porque eu entendo que tem um ponto que é a questão de autocuidado, querendo, né, nos proporcionar esse carinho, esse amor, esse cuidado, mas eu também entendo que, por um outro lado, tem uma procura constante pela validação, pelo medo do abandono, pelo medo da rejeição. Falar sobre isso é a gente permanecer atento e questionando da onde que está vindo isso, né? E o que a gente vem aceitando só para conseguir ser aceito? O que a gente vem consumindo só para conseguir agradar o olhar do outro? Uma coisa é a gente fazer isso por nós, outra coisa é a gente fazer isso para se encaixar. E é uma linha extremamente tênue. Muito. Mas é muito importante a gente questionar um pouco mais isso. O quanto eu abro mão da minha autenticidade para estar nesse lugar, né? E aí eu penso também em algo que vem muito na minha mente quando a gente fala de padrão estético e, de novo, né? A gente tá falando de algo que provavelmente atravessa quase todo mundo, mas que atravessa as mulheres de um jeito diferente. E aí a gente fala muito sobre como isso tá ligado também com o processo de envelhecimento. Uma luta constante por não demonstrar envelhecimento e por qualquer sinal de envelhecimento ser algo negativo. Esses tempos atrás eu vi uma menina
jovem, enfim, mas era muito, acho que sei lá, não tinha 20 anos, comentando sobre o uso de Botox preventivo. E não é uma crítica ao Botox, não é esse o ponto, mas sim porque que alguém que não tem 20 anos sente a necessidade de fazer um procedimento para não demonstrar o envelhecimento, para não demonstrar as rugas. Por que que existe essa necessidade? Por que, e aí, de novo, não é sobre o comportamento em si, mas por que que ter rugas, por exemplo, é considerado feio? Livre escolha, né? Se a pessoa quer fazer isso, a pessoa pode fazer, não tem problema. A gente não tá falando que procedimentos estéticos e beleza são coisas ruins. Mas da onde isso tá vindo? Questionar um pouco esses comportamentos, porque é importante a gente olhar para isso que tu tá trazendo, de por que que o envelhecer hoje em dia é uma coisa tão feia. Uma coisa que eu falo muito, eu já falei muito em sessão, é que o problema, a questão não é fazer o procedimento, não é mudar algo, imagina, né? Acho que, poxa, a gente também, quantas vezes já fez coisas buscando sentir mais vida, não é isso, né? Não é absolutamente nenhum problema com isso, mas no momento em que a gente coloca isso como necessidade para se sentir bem, ou seja, só vou me sentir bem, só vou me sentir feliz, só vou me sentir satisfeita quando eu fizer isso, isso e aquilo, aí a gente olha para uma questão. De novo, de alguma maneira, todos nós somos vítimas desse contexto, né? Os comportamentos isolados não são um problema, mas sim o porquê que a gente tem que fazer isso. E aí, de novo, para o Botox, mas por que sinais de envelhecimento são errados, né? Eu li uma frase uma vez que eu acho muito bonita e que faz muito sentido, que diz sobre como envelhecer é um privilégio, que é estar vivo, né? São as marcas da vida, né? Mostra que a vida tá acontecendo e é muito mais sobre a gente conseguir sentir que a gente tá vivendo essa vida bem do que mostrar que o tempo tá passando. E aí, de novo, mas por que mostrar que o tempo tá passando é negativo? Por que a gente tem que estar sempre buscando parecer mais nova? E acho que isso cai muito, claro, acho que sobre todo mundo, mas principalmente sobre as mulheres, né? Claro. Sobre querendo parecer mais nova, sempre nesse movimento, sabe? Muito frustrante de novo, né? E é bem como tu diz, assim, a gente tá falando isso de um lugar também de pessoas que vivem um pouco esse sistema, né? Eu mesma sou 100% complexada com os meus cabelos brancos e tá tudo bem. Tô tentando passar por um processo de aceitação. Mas a questão é isso, não tem problema eu querer fazer um Botox. O problema principal de tudo isso é que hoje em dia todo mundo faz, então eu também tenho que fazer. Todo mundo tá passando por esses procedimentos, então eu também tenho que passar. E eu percebo muitas pessoas que talvez estão sendo vítimas desse sistema também, que estão fazendo isso sem questionar, puramente por uma questão de ser aceito socialmente, de fazer parte, de pertencer. De novo, volto pro medo do desamparo, porque se eu não fizer parte, se eu tiver essa ruga, se eu tiver isso, eu não tiver Botox, eu não vou estar sendo aceita nesse ambiente. E isso tudo acontece de forma muito inconsciente. Eu não acho que as pessoas estão pensando, não, eu vou fazer Botox porque senão eu não vou ser aceita. Não acho. Mas eu também não acho que as pessoas estão fazendo Botox e questionando por que eu tô fazendo isso. Será que eu acho isso realmente feio? Será que eu realmente preciso fazer isso? É uma linha tênue. É difícil da gente conseguir diferenciar o que vem da ordem do desejo e o que vem da ordem dessa necessidade interna de conseguir me sentir aceito socialmente. E aí, quando a gente abre uma rede social e a gente vê muitas pessoas fazendo esses movimentos, aí de novo essa coisa do pertencimento, né? Talvez eu também precise fazer. Então cria também uma necessidade, né? Então, nossa, eu vejo todas as influencers que eu sigo fazendo X, Y, Z procedimentos. De alguma maneira eu entendo então que eu preciso fazer isso também, porque se é um problema tão grande para elas, também é para mim. A gente também pode falar sobre a produção de inseguranças em prol de vender coisas ou essa produção de dores para poder curar essa dor. Então, muitas coisas esteticamente falando que eu já vi em redes sociais, né, que, sei lá, alguns anos atrás nem eram, acho que uma questão, e que se tornam e tem uma solução que, claro, a solução é comprada. De novo, né, como a gente falava ali sobre frustração e sobre isso ser muito volátil, tá, então a gente vai estar sempre correndo atrás disso, né? Porque sempre vai ter uma nova dor, um novo problema pra gente estar ali resolvendo. E se tem uma coisa que eu gostaria muito que a gente pudesse falar também, gostaria muito de poder passar e abrir espaços pra gente falar sobre isso, né? Principalmente entre mulheres, mas acho que homens também, é o quanto que a autoestima deveria ser muito além da gente só gostar da nossa imagem. A autoestima deveria ser muito mais que isso, assim. Eu acho que as pessoas não pensam muito sobre isso. Hoje em dia tá muito atrelado, né? A estética, a beleza com a autoestima. Se eu não tenho essa beleza, se eu não me encaixo nesse padrão, eu não tenho autoestima, eu não sou bela, eu não sou desejável, eu não sou vista pelo outro. Tu falou no início sobre a beleza ser o nosso cartão de visita. Eu fiquei pensando muito sobre, de novo,
rede social, a gente tem hoje um movimento muito grande de conteúdos cada vez mais rápidos, né? Então, vídeos muito rápidos, coisas muito curtas, enfim. Ou seja, isso dá muito pouco tempo pra gente realmente conseguir mostrar quem a gente é. A gente tem 15 segundos pra gravar um vídeo no TikTok, pra postar no Stories no Instagram. O que fica ali escancarado é a nossa aparência, não é? O que a gente sabe, quem a gente é, o que a gente gosta, não gosta, o que a gente pensa, nossos valores. No momento em que a gente tem conteúdo cada vez mais rápidos, a gente acaba tendo muito menos oportunidade de mostrar essa parte que tu traz interna, de quem a gente é, e realmente a gente fica só com o nosso físico mesmo, com a nossa aparência pra poder mostrar, né? E o que faz a gente se sentir mais segura nessa lógica que tu tá trazendo? São as curtidas, são os comentários, é o quanto que a tua imagem tá sendo aprovada. E o quanto que isso, de novo, fala muito dessa modernidade líquida, onde as coisas elas são muito superficiais e muito substituíveis e muito voláteis. O que falta são relações e vínculos mais sólidos para a gente conseguir se sentir seguro e amparado para muito além de só a imagem que eu tenho. Isso deixa as pessoas mais inseguras e a gente fica constantemente nessa procura de aprovação. Aprovação, aprovação pela minha beleza. Tem que ganhar aquela curtida. Se eu não ganho aquela curtida, eu não sou bonita o suficiente, eu não sou desejável, logo eu sou desamparada. Estou sendo rejeitada. A gente volta para essa engrenagem, né? Eu vejo muito, né? Também um discurso um pouco crítico de colocar essa busca por beleza, por ser belo, como algo supérfluo e uma bobagem, como, ai, tu tá tão preocupada com a aparência, tu é supérfluo, enfim. Só que olha só, no momento em que a gente fala sobre estar bonita, o belo, o ser aceito e não ser rejeitado, a gente não tá falando de algo superficial ou algo supérfluo, né? A gente tá falando de algo, na verdade, muito significativo e muito central nas nossas vidas, que é a aceitação, pertencimento e temer a rejeição. O discurso sobre beleza, o discurso sobre autoestima, sobre autoimagem, sobre beleza falando dessa questão física, tá muito longe de ser supérfluo, porque acaba sendo um gatilho muito forte na gente da rejeição. Porque o nó que a gente podia desfazer aqui, desatar essa ideia de que beleza é a única forma da gente se sentir aceito e amparado. É a gente conseguir, de alguma forma, não sei como que a gente conseguiria mudar esse sistema, mas de alguma forma fazer com que, pra gente se sentir amparado, aceito, validado e conectado com o outro, não tivesse dependendo da beleza. Porque sim, beleza é uma coisa importante. A gente não vai mentir aqui também, né? O que nós também não fazemos o tempo inteiro pra tentar se sentir mais bonita, mais, enfim, né? É importante, né? Não, a gente não vai mentir. Ninguém tá tentando se enganar. Mas o quanto que essas duas coisas conectadas é o que causa muita dor. Porque, no fundo, a autoestima, ela não deveria estar só conectada com a questão da imagem. A autoestima é muito a forma como a gente se sente digno de amar e de ser amado. Para muito além daquilo que é bonito e daquilo que é belo e daquilo que encaixa no padrão. E eu acho que a gente tá falando de todo um contexto social e um padrão imposto. E que talvez a gente não vai conseguir modificar isso da noite pro dia, né? Mas eu acredito que ter a consciência desse fenômeno já nos dá ferramentas pra agir em relação a isso, né? Porque daí a gente pode, como tu trouxe, minimamente questionar isso. Tá, é algo que faz sentido pra mim, é algo que eu quero fazer, pra que eu tô fazendo isso? Por que eu tô? Porque muitas vezes é isso, é um movimento tão automático de eu vou fazer isso porque eu tenho que fazer, porque é assim, e ponto, e não se questiona muito, que aí vem esse lugar de sofrimento que nem se entende muito bem o porquê. Ai, eu tô triste porque eu tô me sentindo feia. Mas não se chega a esse ponto de que isso significa desamparo, isso significa rejeição. Isso dói muito, porque, claro, o desamparo dói, não tem como não doer. Então eu acho que ter consciência disso também já ajuda. Já dá um ponto de ok, é isso que tá acontecendo. Eu não preciso fazer isso só porque todo mundo tá fazendo, só porque é o padrão. Eu posso ver se isso faz sentido ou não faz pra mim. E como buscar me sentir bem comigo mesmo de outras maneiras. Eu tô triste porque eu tô me sentindo feia. Porque por trás disso eu tenho medo de ser rejeitada. De não conseguir o olhar do outro. Eu tenho medo de ser desamparada, eu tenho medo de não ser aceita, eu tenho medo de não pertencer. Eu acho que a gente acaba voltando muito pra isso. E aí eu penso, assim, quando a gente fala disso, da importância da tentativa de construir vínculos mais sólidos. O quanto que seria importante a gente olhar pra isso, e talvez seja exatamente esse o desafio dos nossos tempos líquidos, é a gente tentar construir vínculos mais sólidos, mais afetivos, mais internos e profundos nesse ambiente que nos convida o tempo inteiro a viver nessa superfície.
É construir vínculos e me sentir amparado para muito além daquilo que eu tenho para oferecer. Beleza, é importante? Claro que é. Mas não é isso que vai me fazer me sentir amparado, me sentir pertencente, me sentir aceita, me sentir amada. E como que eu vou conseguir fazer para me sentir digna de ser amada e de me amar para quando o outro também não tá olhando para mim? Para quando o olhar do outro não tá ali disponível para me validar o tempo inteiro. Porque daí aqui a gente também acaba se tornando dependente desse olhar do outro. Se não tem um outro ali fora para me dizer que isso é bonito, para me dizer que eu tô bem, eu não vou me sentir bonita, eu não vou me sentir bem comigo mesma, eu não vou me sentir digna de amar e de ser amada. Eu existo porque eu sou amada e não eu existo porque eu sou visto. É a gente conseguir olhar para essa segurança que vem a partir das relações de uma profundidade muito para além dessa superfície. Eu acho que é muito importante a gente conseguir falar um pouco mais sobre isso e tentar desconstruir um pouco essa ideia do a única forma de ser amada é sendo vista, é performando, é me encaixando nesse externo que é muito volátil, que muda constantemente e que é muito difícil de se encaixar por vezes. E é muito frustrante. E sim, nos vínculos seguros, a gente vai conseguir também, né, ser confortável, se sentir confortável para ser quem a gente é, para ter essa autenticidade, espontaneidade, que muitas vezes o padrão e essa ideia do estético acaba travando muito, como a gente trouxe. E é uma linha tênue, porque é claro que beleza importa, mas será que deveria importar tanto assim? A gente segue construindo juntas? Seguimos construindo juntas.